Hello everyone, how's it going? Welcome to one more video here in the Fluent English channel. Eu sei que eu estou sumidinha por aqui, mas hoje eu vim falar de um tema muito importante, o Enem. Vim comentar com vocês sobre as questões de inglês da prova de Enem, então vou vir aqui explicá-las, corrigi-las, passar o gabarito para vocês e fazer uma crítica sobre o Enem, contando a minha opinião sobre o que eu achei dos exercícios e tudo mais. Vamos juntos? Antes de iniciar, se você já é um inscrito desse canal, parabéns! Você faz parte de uma pequena parte da população brasileira que está disposta a estudar e a se dedicar para ter um Fluent English. Agora, se você ainda não se inscreveu, para de perder tempo, clica no botão de se inscrever e venha fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Lembra também de clicar em cima do sininho, porque aí o YouTube te notifica toda vez que a gente postar vídeo novo por aqui. Em breve, vamos voltar com os vídeos semanais. Aguardem! Enfim, are you ready to get started? Because here we go! Gabriele, por que você fez o Enem? Você quer entrar numa outra faculdade? E eu te digo que não! A graduação que eu já terminei já me trouxe traumas o suficiente. Tô brincando, quer dizer, nem tanto. Enfim, foi porque na última vez que eu fiz a prova, eu tava no meu terceiro ano do ensino médio e naquela época eu não falava inglês. Então eu pensei, vou me propor fazer a prova e vou acertar todas as questões de inglês, porque agora eu sou fluente, então era mais uma questão assim de orgulho mesmo. Mas eu aproveitei que eu fiz a prova para poder realizar esse vídeo e ajudar quem fez também, corrigir, entender o que errou ou se acertou, poder conferir. Agora voltando pro roteiro, vamos começar explicando como que esse vídeo vai funcionar. Primeiro eu vou mostrar as 5 questões de inglês que caíram no Enem, vou fazer a leitura com você e dar 10 segundinhos para vocês terem tempo de pensar na resposta, ou pelo menos ter tempo de pausar o vídeo para poder pensar um cadinho, né? Passado esses segundinhos, eu mostro a resposta e explico em mais detalhes no que consistia a questão e o que o Enem esperava que você entendesse dela. Beleza? Got it? Let's go then! Uma informação útil, a minha prova era do caderno branco. Se o seu caderno é de uma cor diferente, não se preocupe, porque as questões são as mesmas. O que muda é a ordem. Então, dá uma olhadinha na questão que eu vou colocar aqui do lado. Essa é a questão que eu vou ler agora. Pra mim, é a questão 1. Se pra você é uma questão diferente, enfim, importante que o conteúdo é o mesmo. Vamos fazer a leitura? Acompanha aí comigo. Becoming. Back in the ancestral homeland of Michelle Obama, Black women were rarely granted the honorific Miss or Mrs., but were addressed by their first name, or simply as gal or auntie, or worse. This so openly demeaned them that many black women, long after they had left the South, refused to answer if called by their first name. A mother and a father in the 70s Texas named their newborn Miss, so that white people would have no choice but to address their daughter by that title. Black women were meant for the field or the kitchen, or for use as they saw fit. They were, by definition, not ladies. The very idea of a black woman as first lady of the land, well, that would have been unthinkable. A crítica do livro de Memórias de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Nesse contexto, o uso do vocábulo unthinkable ressalta que, letra A, a ascensão social era improvável. Letra B, a mudança de nome era impensável. Letra C, a origem do indivíduo era irrelevante. Letra D, o trabalho feminino era inimaginável. Letra E, o comportamento parental era irresponsável. E aí, o que vocês marcariam? Vou colocar aqui 10 segundos e aí depois disso eu vou mostrar a correção para vocês. Time is over. E aí, o que vocês responderam? Dá tempo de pausar o vídeo ainda para pensar um pouco mais, tá? Antes de dar a resposta certa, vamos fazer por eliminatória, ok? Começando de baixo para cima. O enunciado quer saber o que a palavra unthinkable dentro do texto
significa? Qual que é o contexto de uso dessa palavra? A letra S fala que seria o comportamento parental era irresponsável. O enunciado em si já fala sobre o que é o texto. É um livro de memórias da Michelle Obama, e aí ela fala sobre uma realidade social que as mulheres negras viviam antigamente nos Estados Unidos. Então aqui não está falando nada sobre pais ou comportamento parental, a gente já pode descartar de cara essa questão porque não faz sentido. A letra D fala o seguinte: o trabalho feminino era inimaginável. Essa questão aqui talvez pode ter confundido algumas pessoas. Por quê? O verbo think é pensar. Thinkable seria pensável. Unthinkable seria talvez impensável ou inimaginável. E aí a pessoa pensa pela tradução, se analisar o contexto, e poderia ter marcado essa opção, mas não é o caso. Por quê? O foco do texto não é sobre o trabalho feminino ser inimaginável. Pelo contrário, para mulheres negras, era só para isso que elas serviam, para trabalhar. E isso está explícito no texto, na parte que diz assim: Black women were meant for the field or the kitchen, or for use as they saw fit. Que significa? As mulheres negras foram criadas, eram só para o campo, para a cozinha ou como eles quisessem usá-las. Isso é um resquício da escravidão, onde a mulher negra era colocada como posse, um objeto que alguém possuía. Vamos continuar tentando entender o significado de unthinkable no contexto. A origem do indivíduo era irrelevante. Pelo contrário, a origem era super relevante, principalmente a cor da pele. Denotava a origem da pessoa, e aí isso era um motivo para uma desigualdade social, para um racismo, para colocar a mulher com uma posição inferior na sociedade, especialmente mulheres negras. Letra B. A mudança de nome era impensável. Mudança de nome? Bom, no texto até fala sobre essa questão do nome, porque nos Estados Unidos tem esses pronomes de tratamento que a gente fala Miss para mulheres solteiras, Mrs. mulheres casadas e Mr. para senhores. Então é uma questão de formalidade. Por exemplo, meu nome é Gabriele Ferreira. Nos Estados Unidos, num contexto formal em que a pessoa não me conhece, não tem intimidade comigo, ela não me chamaria pelo primeiro nome, Gabriele. Ela me chamaria de Miss Ferreira. Então a gente usa esses pronomes de tratamento mais o sobrenome da pessoa. Só que para mulheres negras não existia essa questão do respeito e os pronomes de tratamento não eram utilizados. Então, o que um casal faz quando a sua filha nasce? Teve a parte que fala assim, eu achei genial. Eles colocam o primeiro nome dela de Miss, porque aí seria impossível qualquer pessoa branca não conseguir chamá-la de Miss, que era algo respeitado. Ainda é, inclusive. Só que também unthinkable não é usado nesse contexto. E por último, só resta a letra A. A ascensão social era improvável, porque olha o final do texto. The very idea of a black woman as first lady of the land, well, that would have been unthinkable. Então, só a ideia de uma mulher negra ser a primeira dama dos Estados Unidos, isso seria algo impensável. É aqui que a gente coloca a tradução do unthinkable, mas não sobre o trabalho feminino, sobre a possibilidade da ascensão social, de uma mulher negra que durante toda a sua vida foi menosprezada, ser colocada num patamar e numa posição de poder como primeira dama dos Estados Unidos. E aí, você que fez a prova, acertou essa questão? Você que não fez a prova, se tivesse feito, acertaria? Me conta aí nos comentários. Bom, vamos para agora a segunda questão. Nessa questão aqui, a gente não tem um texto muito longo, é uma ilustração e aí tem um texto, mas uma frase que a gente precisa interpretar junto com a imagem. Diz o seguinte: My desire to be well informed is currently at odds with my desire to remain sane. E o Enem fala: a presença de at odds with na fala da personagem do cartoon revela o ou a, vamos às opções. Letra A, a necessidade de acessar informações confiáveis. Letra B, dificuldade de conciliar diferentes anseios. Letra C, desejo de dominar novas tecnologias. Letra D, desafio de permanecer imparcial. Letra E, vontade de ler notícias positivas. 10 segundos, tente responder ou dê pause no vídeo para poder pensar.
time is over. Vamos analisar essa questão, vou falar a tradução para vocês e depois a gente vê sobre as opções. A minha vontade, o meu anseio de estar bem informada está atualmente em contradição com a minha vontade de permanecer sã. E isso é a mulher falando pro homem, né? Agora que você já tem essa tradução, vamos ver as opções. Letra E. Vontade de ler notícias positivas. Esse at odds with expressa uma contradição ali, né? E é isso que o Enem quer saber. O que isso significa nesse contexto? A vontade de ler notícias positivas? Não é isso que a personagem está querendo expressar aqui. Ela não falou nada sobre querer ler notícias positivas. Letra D. Desafio de permanecer imparcial. Ela falou alguma coisa sobre ser parcial ou imparcial? Foi usado algum vocábulo dentro dessa tirinha? Eu não vi. Letra C. Desejo de dominar novas tecnologias. Gente, o texto nem tá falando sobre tecnologia, não faz alusão nem tanto na frase, nem na imagem. Então, tem nada a ver com tecnologia. Letra B. Dificuldade de conciliar diferentes anseios. Essa é a resposta certa, porque a mulher tá naquele dilema, né? Ai, meu Deus, eu estudo ser uma pessoa bem informada, ou eu continuo na ignorância, porém feliz. Porque quanto mais a gente estuda, mais uma pessoa crítica a gente é, mais problemas a gente vê na nossa realidade. Então, por isso que a letra B é a opção certa. Vamos ver a letra A também. Necessidade de acessar informações confiáveis. Não cita nada sobre fontes de informações confiáveis no texto. Essa interpretação estaria errônea. Cá entre nós, eu me identifiquei muito com essa tirinha, viu? Vamos à questão 3, pelo menos pra mim que tô com um caderno branco. Se pra você é uma questão diferente, lembra que o conteúdo é o mesmo, mas procura aí a questão com o título assim. Exterior. Between the Museums Day. E vamos fazer a leitura comigo. Celine. Americans always think Europe is perfect, but such beauty and history can be really oppressive. It reduces the individual to nothing. It just reminds you all the time you're just a little speck in a longer history, where in America you feel like you could be making history. That's why I like Los Angeles, because it is so Jessie, ugly. Celine, no, I was going to say neutral. It's like looking at a black canvas. I think people go to places like Venice on their honeymoon to make sure they are not going to fight for the first 2 weeks of their marriage, because they'll be too busy looking around at all the beautiful things. That's what people call a romantic place. Somewhere where the prettiness will contain your primary violent instinct. A real good honeymoon spot would be like somewhere in New Jersey. Agora o enunciado. Considerando-se o olhar dos personagens, esse trecho do roteiro de um filme permite reconhecer que a avaliação sobre um lugar depende do... Letra A. Da beleza do próprio local. Letra B. Da perspectiva do visitante. Letra C. Do contexto histórico do local. Letra D. Do tempo de permanência no local. Letra E. Da finalidade da viagem do visitante. 10 segundos para você pausar o vídeo, pensar um cadinho e me falar a sua resposta. Time is over, let's correct. Vou dar uma contextualizada para vocês sobre o significado do texto. A Celine está falando como os americanos acham que a Europa é perfeita, porém tem a questão de que na Europa, diante da longa e grandiosa história desse continente, às vezes você pode se sentir pequeno, inferior diante de tanta grandeza, sabe? E aí ela fala que ela gosta dos Estados Unidos por isso, porque nos Estados Unidos você se sente como se você pudesse estar fazendo a história, participando dela, não apenas como um mero telespectador. Aí ela diz assim, é por isso que eu gosto tanto de Los Angeles, porque eu acho tão... Aí o Jesse fala assim, tão feia? Ele tem uma opinião diferente, né? E aí ela continua, não, acho neutro, acho ok. Pra ela, os Estados Unidos é que nem uma tela de pintura em branco, que você pode criar o que você quiser. E aí ela faz uma analogia sobre como as pessoas gostam de ir em lua de mel para lugares bonitos para poder esquecer dos seus problemas, não brigarem entre si e ficarem admirados pela beleza do local.
Pegaram o sentido do texto? Vamos ver agora as questões. Então, para essa Celine, a avaliação, a opinião dela sobre um lugar depende do quê? Vou começar de baixo para cima. Da finalidade da viagem do visitante? Para ela, a finalidade é meio que irrelevante. Letra D. Tempo de permanência no local. Se você fica um pouquinho tempo ou um tempo grande, isso não é mencionado no texto como algo relevante. Letra C. Contexto histórico do local. É mencionado o contexto histórico, então muitas pessoas podem ter marcado a letra C pensando nisso. A avaliação sobre esse local, sobre a pessoa gostar ou não, depende do que a história desse lugar tem a trazer e acrescentar na vida da pessoa. Porém, não é esse o foco da Celine. Letra B. Perspectiva do visitante. Essa é a resposta certa, porque assim, independente do contexto histórico, mais importante para ela é como você se sente dentro desse local. Então, sobre a perspectiva que você tem ao visitar lugares famosos. Letra A. A beleza do próprio local. Esse também pode ter confundido muita gente. Acho que se as pessoas marcaram A ou C, eu entendo porque pode ter ficado confuso mesmo. Ela fala tanto sobre a beleza do local, distrair a pessoa, né, dos problemas dela, só que a perspectiva que a pessoa tem, a perspectiva do viajante visitando lugares famosos é mais importante do que a beleza do local em si. Agora, minha opinião real como professora. Achei essa questão confusa, tá? Não achei intuitiva, nada fácil. Acho que essa aqui foi, se não a questão mais difícil da prova de inglês, uma das, com certeza. Porque é uma resposta meio subjetiva, sabe? Por isso que eu achei complicado. Mas dentro do que eu vi no texto e dentro do que eu consultei de gabaritos extraoficiais também, porque o do Enem oficial não saiu, mas eu pesquisei o que outros professores de inglês também acharam da prova, as questões que eles achavam que seriam as certas. E posso dizer com 99% de certeza que as respostas que eu tô passando nesse vídeo vão ser as oficiais do Enem quando sair. Eu fiz a prova, consultei também gabaritos extraoficiais e bateu com as respostas que eu já tinha. Quando sair, eu vou colocar aqui nos comentários. Gente, ó, não falei? Eu tava certa. Pode confiar. Bora pra questão 4. Faça a leitura aí comigo. Acompanha. The British. Service 60 million. Take some Picts, Celts and Silures and let them settle. Then overrun them with Roman conquerors. Remove the Romans after approximately 400 years. Add lots of Norman French to some Angles, Saxons, Jutes and Vikings, then steer vigorously. Sprinkle some fresh Indians, Malaysians, Bosnians, Irics, Bangladeshis together with some Afghans, Spanish, Turkish, Kurdish, Japanese and Palestinians. Then add to the melting pot. Leave the ingredients to simmer. As they mix and blend, allow their languages to flourish, binding them together with English. Allow time to be cool. Add some unity, understanding, and respect for the future. Serve with justice and enjoy. Note, all the ingredients are equally important. Treating one ingredient better than another will leave a bitter, unpleasant taste. Warning. An unequal spread of justice will damage the people and cause pain. Give justice and equality to all. Gente, que texto difícil para ler! Ai, ai. O enunciado diz o seguinte: ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual para evidenciar a letra A. Riqueza da mistura cultural. B. Um legado de origem geográfica. C. Um impacto de natureza histórica. D. Um problema de estratificação social. Letra E. A questão de intolerância linguística. 10 segundos para vocês pausarem o vídeo, responderem aí e anotar a resposta que vocês acham que vai ser a certa. Time is over. Agora vamos entender um pouco do que o texto aborda. O título The British significa os ingleses, os britânicos.
E aí o texto fala sobre como o continente europeu, no geral, mas especificamente a Inglaterra, consiste num mix de culturas. Vários povos juntos criaram o que a Inglaterra é hoje. No texto fala vários povos primitivos da antiguidade, como os celtas, os romanos, os anglo-saxões, como eles contribuíram para a formação da Inglaterra no que ela é como a gente conhece hoje. Para entender bem esse texto, além de entender inglês, você precisa ter um conhecimento prévio sobre história, sobre a história do continente europeu, como ele foi formado. E aí, o governo quer cobrar isso dos estudantes de ensino médio. Vamos voltar aqui para o enunciado, depois a gente discutir isso na crítica que eu vou deixar no final do vídeo. Ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual para evidenciar, gente, não tem outra, letra A riqueza da mistura cultural, como cada povo contribuindo um pouco para poder formar uma cultura, como isso gera riqueza cultural, sabe? Porque se todo mundo fosse igual, não seria nada especial à humanidade. Mas como nós somos seres diferentes, isso faz toda a diferença. Mas vamos analisar as outras opções também. Um legado de origem geográfica. Não fala muito sobre geografia aqui, fala mais sobre cultura do que geografia, né? C. Um impacto de natureza histórica. Aí, ó, aqui alguém poderia marcar por confusão, né? Um impacto de natureza histórica. Fala sobre história, fala sobre impacto, vou marcar a letra C. Ok, porém a letra A, ela dá um detalhamento mais específico sobre a riqueza cultural. É isso que o texto aborda como foco. Letra D. Um problema de estratificação social. Gente, vamos primeiro discutir o que é estratificação social. Relembrar um pouquinho das aulas de o quê? Isso é história? Sociologia? Enfim. Estratificação social é a divisão da sociedade como aqueles membros que são vistos como mais importantes, outros que são menos importantes, e aí gera desigualdade social. A estratificação social é isso, a gente pegar uma sociedade e dividi-las em grupos de pessoas que são colocadas como mais importantes e outras menos importantes. E no caso, não fala disso no texto, então podemos eliminar mesmo. Letra E. A questão da intolerância linguística. Não tem nada sobre isso, gente. Não fala nada sobre preconceito de como a pessoa fala, não tem nada a ver. Nada a ver. Então ficamos com a letra A mesmo. A riqueza da mistura cultural. Finalmente, vamos à quinta e última questão da prova de inglês do Enem. Vamos fazer a leitura comigo? Acompanha aí. We are now a nation obsessed with the cult of celebrity. Celebrities have replaced the classic notion of the hero, but instead of being respected for talent, courage, or intelligence, it is money, style, and image, the deciding factors in what commands respect. Image is everything. Their image is painstakingly constructed by a multitude of different image consultants to carve out the most profitable celebrity they can. Then society is right behind them, believing in everything that celebrity believes in. Companies know that people will buy a product if a celebrity has it too. It is as if the person buying the product feels that they now have some kind of connection with the celebrity and that some of their perceived happiness will now be passed on to the consumer. So, to look at it one way, the cult of celebrity is really nothing more than a sophisticated marketing scheme. Celebrities, though, cannot be blamed for all negative aspects of society. In reality, society is to blame. We are the people who seemed to have lost the ability to think for ourselves. I suppose it's easier to be told what to think, rather than challenging what we are told. The reason we are swamped by celebrity is because there is a demand for it. O texto, que aborda questões referentes ao tema do culto à celebridade, tem o objetivo de A. Destacar os méritos das celebridades. B. Criticar o consumismo das celebridades. C. Ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs. Letra D. Culpar as celebridades pela obsessão dos fãs. Letra E. Valorizar o marketing pessoal das celebridades. 10 segundos. Qual a resposta certa?
Time is over. Vamos entender o texto da questão? Ele fala sobre justamente esse culto da celebridade, de como a sociedade coloca as celebridades num pedestal e aí quer fazer tudo o que a celebridade faz também, e como a indústria se aproveita disso para poder promover os seus produtos através das celebridades. Porque se eu tenho um produto e eu dou esse produto para uma celebridade que tem muita visibilidade na sociedade, todas as pessoas estão olhando para ela, vendo ela consumir esse produto, outras pessoas vão querer comprar do meu produto também. Por quê? Só porque a celebridade usa, então deve ser bom. E dessa forma, a gente meio que cria uma conexão. Poxa, eu uso o mesmo produto que aquela celebridade. Nós estamos conectados, a gente pensa da mesma forma. Isso cria uma sensação de vínculo. E aí agora a gente precisa ver qual é a ideia principal do texto. Vamos analisar questão por questão. Destacar os méritos das celebridades. O texto em nenhum momento menciona sobre o mérito das celebridades terem por serem famosas. Às vezes elas só são famosas por serem famosas. Família Kardashian que fala. Enfim. Letra B. Criticar o consumismo das celebridades. Aqui não fala sobre o consumismo das celebridades. Fala sobre consumismo, mas não o consumismo que as celebridades exercem. A gente tem que analisar o contexto do texto. C. Ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs. É isso, gente. Porque se a gente como fã, mesmo admirando uma celebridade muito, tendo ela como ídolo, como nosso herói, a gente tem que refletir um pouco antes de sair fazendo tudo que a celebridade faz só porque a gente é influenciável. É aquele ditado que as nossas mães falam. Se fulano cair de um penhasco, tu vai seguir ele? Poxa, tem que pensar. Vale a pena mesmo cair desse penhasco? Vai ter um trampolim ali pra depois não deixar eu me estabacar no chão? A gente tem que ser seres pensantes e críticos. Basicamente é isso. Letra C é a correta, mas vamos ver as outras também. Culpar a celebridade pela obsessão dos fãs. As celebridades são as pessoas que menos têm culpa pela obsessão dos fãs que elas têm. Sabe por quê? Elas às vezes nem pediram pra ter fã. O que faz elas terem fãs? A visibilidade que elas têm adquiridas através de mídias. Mídias sociais, televisão, várias outras. É o caso da Juliette. Ela entrou no Big Brother? Sim. Mas quando que ela esperava ter a quantidade de fãs que ela tem hoje? Então a questão, isso não é uma culpa gerada pela celebridade em si, e sim do sistema capitalista que quer gerar benefício em cima da celebridade. Buf, caralho. Letra E. Valorizar o marketing pessoal das celebridades. Menciona sobre marketing pessoal das celebridades, como elas têm uma imagem manipulada e muito bem pensada através de pessoas que trabalham para isso. É o que a gente chama de assessoria de imprensa, né? A celebridade tem a sua assessoria de imprensa que pensa exatamente o que a celebridade tem que pensar, falar e transmitir para os seus fãs. Então, às vezes, é algo bem manipulado ali, nada natural. Algumas celebridades não são assim, outras são. E por conta disso vem a questão da gente ser seres pensantes, críticos e como fãs analisarem, poxa, essa celebridade é alguém que eu devo realmente admirar ou não? Chegamos ao final dessa prova aqui, o Enem, e agora eu vou falar sobre a minha crítica sobre essa prova, as minhas impressões e a minha opinião sobre o conteúdo que caiu aqui dentro dessa parte de inglês na prova do Enem 2021. E o que eu acho sobre tudo isso é uma completa palhaçada. Gente, a pessoa não basta falar inglês ou entender inglês para poder fazer uma prova do Enem, não, gente. Aqui a pessoa tem que interpretar um texto em inglês, numa língua que não é a sua língua nativa. Quando que um aluno de escola pública consegue ter acesso a conhecimentos do inglês para poder fazer uma prova dessa? Me fala. Vou contar pra vocês a minha experiência. Eu já fiz Enem, essa é a 4ª vez que eu faço Enem. Eu fiz os 3 anos de ensino médio, fiz no primeiro ano, fiz no segundo, fiz no terceiro. E agora, depois de formada na faculdade, fiz de novo a prova do Enem. Nos 3 anos que eu fiz a prova do Enem, eu nunca consegui acertar as 5 questões de inglês. E olha que eu era uma ótima aluna. Eu era aquela aluna CDF que sentava na frente, tirava nota boa em todas as matérias.
Em inglês nem tanto assim, nem em educação física. Mas, de resto, eu tirava notas super boas. Mas eu nunca conseguia acertar 5 questões. Às vezes acertava uma, às vezes acertava 2. Mas por quê? Eu sempre estudei em escola pública. Eu nunca tive acesso a cursinho de inglês antes de entrar na faculdade. E se você, assim como eu, foi estudante de escola pública, você sabe muito bem que o pouquinho de aulas que a gente tem de inglês na escola não é suficiente pra gente aprender a língua. A gente às vezes tem uma aula de inglês por semana, em alguns determinados períodos da escola a gente tem 2 aulas de inglês por semana, mas é muito pouco. E é geralmente o quê? Numa sala com 25, 30 alunos ou mais. A culpa não é nem da professora de inglês, ela não tem como administrar essa quantidade de alunos, dar uma atenção individualizada para todos e fazer eles compreenderem o sistema linguístico do inglês. Começando pela matriz curricular de inglês das escolas públicas. Basicamente, é só gramática que o aluno aprende. Ele aprende o verbo to be, o simple present, mas ele não aprende a ler textos em inglês. Não aprende a conversar em inglês com um colega, não aprende sobre conectivos, ele só aprende tempos verbais em inglês, não vê literatura, às vezes não pratica nem a audição com o inglês, o famoso listening. E aí eu te pergunto, como que um aluno de escola pública que nunca conseguiu ter acesso a um cursinho privado de inglês vai fazer a prova de inglês do Enem? Observação, e ainda disputando vaga em universidade federal com pessoas que estudaram em escola particular a vida inteira. Porque eles não cobram se você sabe gramática, que é o que você aprende na escola, né? Eles querem que você leia um texto e entenda esse texto, sendo que você não tem vocabulário suficiente para poder pegar o conteúdo dali. Então não importa se dentro da escola você só conseguia notas boas em inglês. Vai chegar na hora do Enem e vai te faltar vocabulário, interpretação textual para poder fazer a prova de inglês. Outra coisa, o nível de conhecimento que você tem que ter para entender esses textos não é a nível de ensino médio. Por exemplo, essa questão aqui, gente, aquela que falava The British, falava sobre a riqueza cultural da Inglaterra, lembra? Gente, sabe quanto que eu fui estudar esse tipo de conteúdo? Na faculdade. No ensino médio, eu nunca que fui ver a formação da Inglaterra, os povos que compuseram a língua inglesa. Eu fui estudar isso no primeiro semestre da faculdade, onde eu tive uma disciplina chamada A História da Língua Inglesa. Foi aí que eu entendi como o inglês foi formado. Mas isso é um conteúdo de nível superior. Isso nunca que devia ser cobrado de um adolescente que sai do ensino médio. Desculpa o meu vocabulário aí, mas essa prova aqui, ela é criada para foder com o aluno de escola pública, para garantir que ele não consiga ter acesso ao ensino superior. E isso só reflete a crise na educação que a gente tem no Brasil, que na verdade não é uma crise, é um plano dos governantes para que a população continue estagnada, continue alienada e ignorante, e aí dessa forma continue escolhendo pessoas que vão ao poder sem o mínimo de consideração para nossa população, que não visa o nosso bem-estar, não tem compromisso com políticas públicas, e dessa forma a gente continua o quê? Na merda. Eu queria tanto terminar esse vídeo de uma forma otimista, falando assim, nossa, essa prova realmente é tudo que o aluno vê dentro da sua matriz curricular no ensino médio, ela é muito adequada e tal, mas eu não posso falar isso porque seria uma mentira. Então só me resta mesmo expressar minha indignação, porque é muito triste ver que o aluno de escola pública do ensino médio precise passar por esse tipo de prova para entrar no ensino superior, porque essa prova ela é criada para poder gerar desigualdade social. Mas, gente, é isso o vídeo de hoje, tá bom? Me falem nos comentários se vocês acertaram todas as questões. Se não acertaram, não fique triste, porque... Bom, fique triste talvez, mas entenda que não é só você, sabe? A maioria das pessoas erram essas questões de inglês por um bom motivo. E que eu já expliquei ao longo do vídeo, então não vou mencionar novamente. É isso por hoje, gente! Se inscrevam no meu canal. Vejo vocês no próximo vídeo and see you later.